Olá, cidadã de Londrina, olá, cidadão de Londrina, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Política Local Londrina Paraná, da Rede Colaborativa de Informação Cidadã. Eu sou Andréia Ferreira, uma cidadã de Londrina que começou a acompanhar as discussões das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Londrina e resolveu dividir essas informações aqui no YouTube. Por que? Você pode se perguntar, né? Por que você resolveu fazer isso? Eu resolvi disponibilizar essas informações aqui na internet porque elas são de interesse público e elas podem ser úteis para pessoas que não dispõem de tempo para acompanhar o modo como a política de nossa cidade acontece. Aqui você encontra um informativo resumido sobre os projetos de lei que estão sendo votados nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores. Essas sessões acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas. Elas são gravadas e ficam disponíveis na internet. Como elas são muito longas, a nossa ideia aqui é facilitar o acesso às informações que se encontram nessas gravações longas. E eu faço alguns comentários, tentando ajudar a compreender os assuntos que são tratados na nossa Câmara Municipal de Vereadores. Quem quiser informações mais completas pode consultar a própria gravação das sessões no YouTube, Facebook e Instagram e também as notícias que a Câmara Municipal disponibiliza em sua página na internet e que é bem completa. Nós usamos essas fontes e deixamos na descrição de cada episódio os links que dão acesso a elas. Se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, na descrição de cada episódio, quando você clica no mostrar mais, ali na parte inferior onde aparece o inscrever-se e o nome do canal, você encontra a marcação do tempo dos temas que falamos aqui. Assim, caso você queira assistir uma discussão, uma fala de um vereador direto na gravação da sessão da Câmara, você localiza mais fácil. Então, sem mais delongas, vamos para as matérias que foram discutidas e votadas pelos vereadores na 30ª sessão ordinária do dia 17 de maio de 2022. Nós estamos atrasados. Esse episódio que nós estamos inaugurando aqui é o primeiro e está atrasado porque nós estamos começando o canal agora, mas logo colocaremos os episódios em dia, ok? Vamos para o primeiro projeto de lei que foi discutido na Câmara nessa 30ª sessão. A partir de agora, Londrina aumentou seu calendário oficial de comemorações. Foi aprovado o Dia Municipal do Antigo Mobilista, que será comemorado no dia 3 de outubro. Sobre a discussão desse projeto, eu dei um destaque para a fala do vereador Nantes, do Partido Progressista, PP, que mencionou as ações sociais que os eventos de carros antigos promovem em Londrina. As vereadoras professora Flávia Cabral, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e da vereadora Mara Bocaberta, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, pediram uma parte no tempo do vereador Nantes e também falaram sobre o projeto. Mas eu destaquei essa fala porque foi interessante como a vereadora Mara Bocaberta comentou que ela foi questionada por alguns munícipes por ter votado nesse projeto, num projeto desse tipo, né? E aí ela aponta na fala dela como a fala dos vereadores anteriores mostraram os benefícios, né, do vereador Nantes e da professora Flávia Cabral, que eles mostraram em suas falas os benefícios que o evento traz para Londrina, que são muito além de apenas uma mostra, né, de carros antigos. Então, se vocês quiserem conferir, vocês vão lá na linha do tempo que eu coloquei a indicação para essa fala. Resumindo, então, esse foi o PL, projeto de lei, né? PL 24/2022, de autoria do vereador Matheus Tum, do Partido Progressista. O projeto foi aprovado com unanimidade nessa segunda discussão, ou seja,
Foram 19 votos sim para o projeto, né? Foi encaminhado para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação para a redação final. E essa foi a segunda discussão, então esse projeto já está aprovado. Cada projeto geralmente passa por 2 discussões e 2 turnos de votação. Esse foi o segundo. A partir de agora, os projetos dos quais eu vou falar, eles estão em primeira discussão ainda. Então, eles vão ter que passar por mais uma. Então, vamos lá. Quais são esses? O primeiro é o projeto que fala do desafio Rota das Catedrais, um outro evento para Londrina. O roteiro turístico chamado Desafio Rota das Catedrais já acontece desde 2017, reunindo atletas de mountain bike que saem da Catedral de Londrina e têm seu ponto de chegada na Catedral de Maringá, seguindo por estradas rurais. Foi no último dia 21, sábado passado, que eles saíram, houve esse roteiro saindo aqui de Londrina, bem cedinho no sábado. Você pode acompanhar a fala do Peterson Júlio de Oliveira, que esteve na Câmara nesta sessão para explicar aos vereadores sobre a importância desse evento esportivo, que está crescendo bastante, com um número cada vez maior de atletas vindos de outras regiões do Brasil. Essa foi a primeira discussão do projeto 54/2022. Isso significa que o projeto terá que passar por uma segunda discussão para ser aprovado pela Câmara. E nesse primeiro turno ele foi aprovado com unanimidade também pelos vereadores. Foram 19 votos sim, abrindo um prazo para receber emendas antes da votação em segundo turno. A autoria desse projeto é do vereador Mestre Madureira, do Partido Progressista, PP. Então, vamos para o próximo, que foi discutido na Câmara, também em primeira discussão. O projeto revoga a lei que autorizou a permissão de uso da propriedade do município pela Associação do Comércio e Indústria da região norte de Londrina, a Cirenor, localizada no conjunto habitacional Maria Cecília Serrano de Oliveira. No caso, o autor desse projeto é o próprio Executivo Municipal, ou seja, o prefeito enviou para a Câmara um projeto de lei para que os vereadores discutissem. Todas as leis têm que passar, são feitas, o Legislativo é composto pela Câmara dos Vereadores, então é lá que as leis são aprovadas, né? Então, por isso que o prefeito enviou para a Câmara, porque toda lei tem que ser aprovada na Câmara. Todos os vereadores votaram sim para o projeto, mas foi interessante que a vereadora Lenir de Assis, do Partido dos Trabalhadores, o PT, se manifestou dizendo que tentou procurar a Cirenor, para saber o motivo, o que aconteceu para que o Poder Executivo tomasse essa iniciativa de revogar a permissão de uso. Ela disse que votava sim por ser a primeira discussão, mas que para a votação na segunda discussão gostaria de mais informações de outros vereadores que estivessem por dentro do assunto, ou ela mesma tentaria novamente entrar em contato com a Cirenor. Esta foi, então, a primeira discussão deste projeto de lei, número 61/2022, de autoria do Executivo Municipal, e foi aprovado por unanimidade neste turno. Vamos ver o que acontece no segundo turno. Também se fala de segunda, Vamos ver o que acontece na segunda discussão. Um outro projeto de lei que foi discutido na 30ª sessão ordinária foi sobre a construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar. Os vereadores votaram uma alteração de lei para viabilizar a construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar. Ocorre que, por meio de uma lei anterior, o município já havia doado um terreno para o governo do estado construir a sede da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar. Mas,
No mês passado, essa companhia foi transformada em batalhão, o que é agora o 30º Batalhão. Então, foi necessário fazer esse acerto na lei, mudando o nome de 4ª Companhia Independente para 30º Batalhão. Outra alteração foi de colocar o prazo para início das obras para 24 meses a partir da publicação da lei. Então a lei tem que ficar certinha, então foi necessário passar de novo pela Câmara a mesma lei fazendo essas alterações, no nome do batalhão, e daí aproveitou-se para mudar o prazo para início das obras. O terreno mede 6.318 metros quadrados, está localizado na esquina da Avenida Saúl Elquinde com a Rua Carlos Galhardo, no conjunto habitacional Manuel Gonçalves II, região norte de Londrina. Quem mora aí perto, deve conhecer o terreno livre, um terreno livre de esquina, grande. Na discussão dos vereadores, foi convidado o Major Marcos Tordoro para falar sobre a importância do 30º Batalhão. Ele explicou que o batalhão vai cobrir a segurança da região norte, um pedaço da zona oeste, a região do Leonor, um pedacinho da zona leste, região do Lindóia, os municípios de Jataizinho e Ibiporã e também os municípios de 1º de Maio, Alvorada do Sul, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso. Eu achei interessante a parte do vereador Mestre Madureira do Partido Progressista, PP. Ele falou que ficava preocupado quando se começa a construir muito cadeia, aumentar muito a necessidade de policiamento, porque isso queria dizer que estaria aumentando o crime. Ele disse que votava sim para o projeto, ele votava sim porque já estava o mal instalado e era preciso prevenir. Mas falou que a Câmara precisava começar a pensar em outras possibilidades, pegar espaços amplos como esse do 30º Batalhão e transformar em centros educativos, esportivos, culturais que ajudassem a tirar as crianças de uma vida ruim. Então, pelo que eu entendi, ele quis dizer que essas atividades de culturais, educativas, esportivas ajudavam na formação das crianças e assim as afastava do caminho ruim ligado à necessidade de policiamento. Certamente essa é uma fala de quem vem da experiência da área esportiva, como é a experiência do vereador Mestre Madureira. No pouco tempo que eu estou escutando as falas dele, já notei que ele sempre se refere a casos em que o esporte teria salvado jovens de um caminho mais difícil na vida. Então isso achei bem interessante, está destacada a fala dele também lá na linha do tempo. Aqui, pessoal, eu queria aproveitar para esclarecer que volta e meia eu vou me referir à fala de algum vereador, mas não no sentido de dizer que esse vereador é o melhor de todos, não. Quando eu menciono a fala de um vereador é porque eu considero que aquela fala traz algum tema importante para a gente refletir sobre os problemas discutidos pelos vereadores. Provavelmente outra pessoa chamaria atenção para outras falas. Como esse é um resumo, não dá para relatar todas as falas dos vereadores, Para isso tem que assistir a gravação da sessão toda e não ficar só no resumo, Mas voltando então, este foi mais um projeto de autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei 69/2022, foi aprovado com unanimidade nessa primeira discussão e vamos aguardar o resultado do segundo turno mais adiante. Agora vamos para um projeto interessante de homenagem, Homenagem a um ilustre cidadão londrinense. Os vereadores aprovaram a denominação de Rua Lauro Brandina, a Rua 8 do Residencial Jequitibá, na Gleba Ribeirão Jacutinga. Lauro Brandina foi médico urologista, também professor da UEL, pioneiro em transplante de rim,
falecido em 2015. Foi aprovado por todos os vereadores, todos votaram sim ao projeto 44/2022, de autoria do vereador Nantes, do Partido Progressista, PP. Agora o nosso tema seguinte, que foi objeto também de uma discussão única, projeto de lei número 196/2021. O projeto está em início de tramitação, na fase de avaliação das comissões permanentes, porque quando um projeto ele entra em tramitação, a primeira providência da Câmara é enviar esse projeto para as comissões, para algumas comissões permanentes que podem avaliá-lo preliminarmente, para ver se tem algo inconstitucional, se ele está de acordo com as leis maiores, né, acima dele, se tem alguma inconsistência. Então, ele passa por uma avaliação preliminar. Nessa sessão, a providência dos vereadores foi de aprovar o pedido para que o PROCON de Londrina, o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina, analise o projeto e verifique se tem alguma sugestão sobre ele. Esse pedido foi encaminhado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que está analisando o projeto antes de colocá-lo em discussão pelos vereadores. Então, foi uma discussão única para ver se os vereadores aprovaram de encaminhar o projeto para o PROCON, né? O projeto torna obrigatório que supermercados, padarias e estabelecimentos comerciais desse tipo ofereçam informações em braille sobre os produtos expostos nas gôndolas ou tenham um funcionário capacitado para acompanhar pessoas com deficiência visual durante sua permanência nos estabelecimentos. O projeto está, então, em início, de tramitação, na fase de avaliação das comissões permanentes, e só depois que fica tudo acertado na análise das comissões é que o projeto segue para as discussões e turnos de votação. Então, esse projeto parece interessante porque ele facilita a vida das pessoas com deficiência visual, permitindo que elas, por exemplo, acessem os supermercados sozinhas e façam suas compras com mais tranquilidade. O vereador Chavão, do Patriota, é o autor desse projeto de lei e o projeto segue então para a análise do PROCON, como foi aprovado essa medida pelos vereadores nesse dia. O próximo projeto, ele interessa aos professores de educação física. Esse projeto, o PL 91/2022, ele cria a função de professor de educação física para o cargo de professor de educação básica no município. Ele cria 50 vagas para os docentes de educação física que poderão atuar na educação infantil e no ensino fundamental. Há previsão de realização de concurso público para os professores neste ano de 2022. Qual é a situação? É um projeto de autoria do Executivo Municipal e ele está entrando agora na Câmara, mas foi pedido para a Câmara se ele não poderia ter uma tramitação mais rápida. Por quê? É o seguinte: esse tipo de projeto deve ser encaminhado à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias antes do seu período de recesso, Mas o recesso da Câmara vai se dar no dia 16 de julho, então faz menos de 90 dias, Tem menos de 90 dias, ele não poderia estar entrando agora. Então, nessa sessão, numa discussão única, os vereadores votaram se aprovavam a admissão desse projeto e todos votaram sim. E também votaram e concordaram em dispensar esse projeto de tramitação especial, que deveria ser mais lenta por se tratar de um projeto que altera
altera leis, né, relacionadas a servidores do município. Na tramitação especial, provavelmente o projeto não seria aprovado antes do próximo concurso público. Foi por isso que os vereadores votaram a dispensa da tramitação especial. Em resumo, a Câmara admitiu em votação unânime a tramitação do PL 91/2022, de autoria do Executivo Municipal. Então, no próximo concurso, que vai se dar provavelmente ainda este ano, os professores de educação física poderão concorrer para o cargo de professor de educação básica do município. Isso é uma boa notícia para os professores de educação física. Nós terminamos a parte de projetos de lei. Os projetos de lei que foram discutidos na Câmara foram esses. O que nós temos ainda para resumir, para relatar para vocês? Um requerimento que foi votado em discussão única, um requerimento para enviar congratulações, né? Um cumprimento, né? Uma das congratulações que foram aprovadas nessa sessão foi a do senhor Adolfo Sachida. A razão para esse gesto de saudação da Câmara foi o fato de ser nascido em Londrina e ter alcançado um cargo tão importante no governo brasileiro, pois no último dia 11 de maio ele foi nomeado ao cargo de ministro de Minas e Energia. Ele fez parte da equipe que desenvolveu o plano econômico para o governo quando o atual presidente era candidato nas eleições de 2018. E ele faz parte da equipe econômica do atual governo desde o início. Já que nós estamos falando de um economista que integra a equipe econômica do governo, a gente precisa lembrar que, infelizmente, o Brasil atualmente caiu para o 13º lugar no ranking da economia mundial. Isso é muito triste para quem era 7º lugar entre os anos de 2010 e 2014. Depois desse período, nossa economia foi caindo aos poucos e no ano de 2019 já estávamos entre o 9º e o 10º lugar. No primeiro ano da pandemia, ficamos em 12º e agora estamos em 13º lugar na economia mundial. É triste, principalmente quando lembramos que crescimento significa mais emprego, né? Pois crescimento econômico significa aumento dos negócios, crescimento de empresas e abertura de novas empresas. Na descrição aqui desse episódio, eu deixo o endereço para uma matéria sobre essa queda no crescimento de nossa economia, ok? Quem quiser dar uma olhada. Mas voltemos ao novo ministro, nascido em Londrina, Adolfo Sachida. Ele foi convidado a comparecer no próximo dia 22 de junho à Câmara dos Deputados para esclarecer seus supostos planos para a privatização da Petrobras e também sobre os aumentos, a razão, o motivo de tantos aumentos nos combustíveis, né, no gás de cozinha, né? O convite foi feito por deputados do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido de esquerda que é contrário à privatização da Petrobras. Em geral, os partidos de esquerda são contrários, né, à privatização da Petrobras. O link para essa notícia também está abaixo na descrição, essa notícia de que ele foi convidado a apresentar algumas explicações na Câmara dos Deputados, né? Nós todos, como cidadãos brasileiros, precisamos nos esclarecer sobre essa questão, não é? Pois da privatização de algumas empresas estatais, pois existem políticos favoráveis à privatização e políticos contrários, né? Então, é importante que o povo brasileiro entenda melhor a questão e possa decidir quais políticos ele prefere apoiar, né? Assim também, o atual governo federal está providenciando às pressas a privatização da Eletrobras, né?
é outra empresa de energia elétrica, né? Alguns políticos pensam que isso é o melhor para o Brasil, já outros pensam que pode ser um desastre para o país e para o seu povo. Esse também é o caso que divide os políticos e que então é preciso que cada um de nós tenhamos informações e esclarecimento para decidir sobre o que achamos melhor para nossas vidas, né? E quais políticos devemos apoiar, os que são contrários ou os que são a favor. Aliás, é importante lembrar, já que nós estamos falando aqui de políticos com posições diferentes, é importante lembrar que essa votação de congratulações oferecida pelos vereadores de Londrina ao ministro de Minas e Energia não foi unânime, né? Até agora a gente falou só de votações unânimes, né? Que todos concordavam. Aqui não houve unanimidade. Esse requerimento, que é de autoria do vereador Nantes do Partido Progressista, teve o voto não da vereadora Lenir de Assis do Partido dos Trabalhadores, o PT. Foram 18 votos sim e 1 não. Bom, em geral, os partidos de esquerda, como eu me referi antes, não só o PSOL, né, mas o PT e outros partidos de esquerda são contra a privatização da Petrobras. A Petrobras, só fazendo aqui um pequeno resumo, né, é a maior empresa de exportação e produção de petróleo do país e uma das maiores do mundo. Foi criada em 1953 por Getúlio Vargas com o objetivo de desenvolver a exploração petrolífera em prol do nosso país, em prol do povo. Para quem tiver interesse, aqui embaixo na descrição desse episódio você encontra o link para a página do Sindicato dos Petroleiros, onde eles apresentam 8 motivos para ser contra a privatização da Petrobras. No YouTube também é possível encontrar outros vídeos abordando o assunto, inclusive alguns vídeos explicam os motivos do combustível estar tão alto. Esse foi um dos requerimentos que foram votados. E agora eu queria me referir a uma indicação que foi aprovada com urgência, foi sobre o reajuste da tarifa de água. Os vereadores aprovaram o envio ao presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Fábio de Souza Camargo, o pedido para verificar a possibilidade de suspender o novo reajuste da tarifa de água e esgoto da Sanepar, tendo em vista o princípio de modicidade na tarifa no serviço de saneamento básico, ou seja, um princípio que rege, né, os preços da Sanepar seria o princípio de ser uma coisa barata, né, de emitir taxas que fossem baratas para o povo, né? Todos os vereadores votaram sim a essa indicação. Tratando dos autores dessa indicação, nós temos vereadores que são de partidos considerados de centro-esquerda, partidos considerados de direita e também de extrema-direita. Quais são eles? O vereador Roberto Fu é do PDT, Partido Democrático Trabalhista. A vereadora professora Sônia Gimenez é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Esses dois são de centro-esquerda. O vereador Chavão é do Patriota e o vereador Santão do PSC, Partido Social Cristão. Esses dois partidos são considerados de extrema-direita. A seguir vem como autora dessa indicação a vereadora Mara Bocaberta, do PROS, Partido Republicano da Ordem Social, os vereadores Nantes e Jessicão, do PP, do Partido Progressista, e o vereador Emanuel Gomes, do Republicanos. Esses últimos são considerados partidos de direita. Também gostaria de lembrar que essa classificação dos partidos
em quem é de direita, quem é centro-direita, quem é centro-esquerda, enfim. Essa definição não é da minha cabeça. Eu estou me apoiando num artigo da Universidade Federal do Paraná, pesquisadores de ciência política da Universidade Federal do Paraná, e o link para onde eu encontrei esse artigo, a referência desse artigo também está aqui na descrição desse episódio, ok? Então vocês encontram lá só para explicar que não é da minha cabeça, tá bom? Com essa indicação, nós concluímos as matérias votadas e discutidas por nossos vereadores nessa 30ª sessão ordinária. Por hoje ficamos por aqui, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar um joinha aí para ajudar aqui o canal, ok? Compartilhe com seus amigos, espalhe para todo mundo que você conhece, ajude a divulgar o que acontece na política da nossa cidade. Não deixe de se inscrever. Aperta aí a tecla de inscrever-se até aparecer inscrito. Isso é muito importante para o canal. Faz comentário, dê sugestões. Isso é muito importante para a gente tentar melhorar aqui o que for possível. Se você quer entender melhor algum assunto, algum tema, comenta aí, porque pode ser que a gente resolva fazer alguns episódios sobre os temas que as pessoas pedirem. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Forte abraço a todos e até a próxima sessão.